ao 3. Lembrando que nós estamos na escola bíblica, né? Então, a participação é fundamental. Se quiserem parar, pode parar, perguntar. Se a gente não souber responder, no próximo domingo eu busco durante a semana, a gente traz. Se não, a gente procura aí os universitários para nos ajudar. Mas é importante essa participação de vocês, para até não ficar tão parado, né, monótono, para ser mais dinâmico. Então, Gênesis 12, até na tela ali, ele diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas. Todas é quantas? Todas. Você está incluso? Sua família está inclusa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, vamos lá. Qual a importância da família? Que esse é o primeiro tema que a gente vai trabalhar, né? Qual que seria a importância da família para você? Fala para a pessoa do seu lado aí. Qual a importância da família para você? Geralmente, quando a gente pensa na importância da família, a gente pensa, e não está errado, né, no lado emocional. É uma bênção, a unidade, o amor, a comunhão, a família, a mesa, relacionamentos. A gente pensa nessa parte emocional, que é muito importante. Mas se a gente ficar só na parte emocional, a gente tem um problema. Porque diante dos conflitos, e eles são certos, né, as dificuldades, as tempestades, as lutas, porque não existe família perfeita, não existe pessoa perfeita, esposa, filhos perfeitos, a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter lutas. E se a gente pensar só no lado emocional, quando vier um conflito, quando vier uma dificuldade, quando vier uma adversidade, quando vier algo no relacionamento, a tendência é a família acabar. Isso é um perigo se a gente pensar só no lado emocional. A gente tem que pensar também no lado espiritual. Por que Deus criou a família? Qual a importância realmente, qual a importância que Deus dá quando Ele criou a família? E quando a gente pensa na família do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de Deus, aí sim a gente vai lutar pela nossa família, sabendo que nós somos imperfeitos, sabendo que a gente tem os nossos defeitos, os nossos cacoetes. Aliás, a família é formada assim, né? No meu caso, eu vim lá de Minas, uma família bem tranquila, pacata, falando baixo, e minha esposa, daqui do Espírito Santo, de uma família de italianos, que fala gritando. Então, quando nós casamos, imagina o conflito que foi, demorei para me habituar. Até hoje, às vezes eu falo, fala baixo, e aí é aquela confusão dentro de casa, né? Agora, o Lucas está aí com a Sofia e Gabi, nós fomos lá, né? Foi uma reunião de família, dia 1º agora, num churrasco. Mas fizeram uma bagunça de tanto falar alto, bagunça assim no bom sentido, né? Só de falar alto. E a Sofia não é acostumada com isso. Ela falou, eu não aguento isso não. A própria Sofia falou. Falei, Sofia, eu estou aqui há tantos anos já aguentando esse negócio. Porque a família tem isso, né? Mas se a gente olhar só o lado emocional, diante dos conflitos que evidentemente vai acontecer, ela acaba. Diante de um conflito no relacionamento conjugal, a tendência é, quando as pessoas nos procuram nós, pastores, no gabinete, diante do conflito, pastor, eu não aguento mais, vou separar, vou procurar o divórcio. Mas quando a gente pensa na importância da família, segundo a visão de Deus, da palavra, não, eu vou lutar pela restauração, algo tem que acontecer, vou me humilhar, vou pedir perdão. Então, a família nesse sentido. Agora, nesse texto, a gente viu que Deus, a partir de Abraão, ele fala em abençoar toda a família. A salvação, na verdade, ela é individual, mas Deus trabalha com a família. É por isso que uma das ministrações vai ser sobre salvação. Ela é individual, mas Deus trabalha na família. A família é que promove isso, né? Nesse livro do Luciano, o prefácio aqui,
A introdução é do Borges, Marcos Souza Borges, né? O Cote. E eu achei muito interessante essa introdução, que é um prefácio, que para mim é um capítulo à parte, porque ele conta uma história assim muito detalhada, né? Desse caminhar da família, desse ponto de vista de Deus, e que aconteceu desde quando Deus criou, né? Instituiu família, e como que está hoje. Então, algumas coisas aqui eu vou ler para a gente entender melhor, né? Deixa eu ver aqui no meu... Eu coloquei alguma coisa aqui. Esse é o que a gente falou, enxergar só a questão do valor emocional, né? Nós temos que ir além. Aí, essa daqui que o Cote começa a falar, né? As 4 grandes revoluções sexuais na história humana e as suas repercussões globais na família. Então ele coloca essas 4 revoluções que são muito importantes a gente dar uma passada. Ele diz o seguinte: essas 4 revoluções, as principais aqui que ele coloca. Opa, deixa eu voltar. A primeira aí é Jesus e a igreja primitiva, o movimento monástico, né? Martinho Lutero e a Reforma e a Revolução Sexual dos anos 60. Quem aqui nasceu na década de 60? Então, boa parte, eu também nasci. Então, ele fala dessa revolução. Então, vamos ver um pouquinho o que ele fala, que é muito interessante, que tem muito a ver com isso, né, de trabalhar a família na questão espiritual. É isso mesmo. É isso mesmo. Então vamos lá no primeiro ali que ele fala, né? Jesus e a igreja primitiva. Está um pouco pequeno, por isso que eu falei que eu vou ler algumas coisas aqui, para vocês se situarem. Mas Jesus, quando ele veio, né, a mulher ainda era muito... a mulher era escravizada, na verdade, não tinha valor nenhum. Então Jesus, quando ele veio, ele resgata essa dignidade da mulher, né? Então, em várias partes da Bíblia, a gente vai ver Jesus trabalhando para resgatar isso, essa dignidade da mulher, né? Inclusive incluindo a mulher no ministério. No ministério de Jesus teve mulheres que trabalharam, e ele deu toda a validação, né, para essas mulheres estarem juntas. Então, ele resgata aí a dignidade da mulher. Aquela mulher pega em adultério, ela poderia ser apedrejada, ali ele resgata aquela mulher. A mulher samaritana, inclusive, ela volta para casa e para a cidade e começa a trabalhar em prol da obra do Senhor. As irmãs de Lázaro, né, Marta e Maria, essas mulheres que eram fortes no ministério de Jesus. Então Jesus ele começa a resgatar essas dignidades, né? Vamos ver um pouco mais que eu coloquei ali. Jesus libertou a mulher, tirando da posição de inferioridade relativa ao homem. Havia isso muito, né, no Antigo Testamento, com a criação da lei. Aliás, Moisés, orientado por Deus, gerou essa lei justamente para regularizar um pouco, né, porque havia a questão do divórcio e do repúdio. O repúdio era, a mulher fez o arroz, ficou salgado. O marido falava, vou querer outro, e arranjava outra mulher. E essa mulher ficava desamparada, ela não podia casar de novo, o que ela ia virar? Uma prostituta. Aí veio a lei e a lei regularizou isso. Então, aí veio a lei do divórcio. Tudo bem, você repudiou, vai divorciar, mas você vai ter que continuar sustentando. Ela não vai ter mais ninguém, mas você vai ter que continuar sustentando essa mulher. Então, Jesus fala sobre isso, né? Quando ele é questionado lá em Mateus 19, ele fala sobre o divórcio e sobre o novo casamento. Mas no intuito de regularizar, né? Ele fala assim, vocês não conhecem a Escritura? Vai lá, lê Gênesis, para voltar o original, né? Ir na fonte realmente. Então ele confrontou a classe religiosa, reportando-se ao início da criação, né? No princípio não era assim, ele fala lá em Mateus 19, né? Leia Gênesis, porque Deus deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ele refere a esse versículo lá do início, no sentido aí etimológico da palavra restaurar, quer fazer retornar ao estado original. Então volta lá no original, como Deus criou, homem e mulher, macho e fêmea, assim era a família. E era um homem, é monogâmico, e era um homem e uma mulher, não dois, ou homem ou mulher. Era assim. Então Jesus
dar essa ênfase de voltar o que era o sentido original. Outra coisa, Jesus também restaurou o sacerdócio da mulher, como eu falei, né? As mulheres foram introduzidas aí no ministério de Jesus, trabalhando, que ela não podia nem chegar perto, né? A mulher era muito discriminada. Enquanto a poligamia desvalorizava a mulher e enfraquece os filhos, o movimento social que libertou as suas mulheres foi o cristianismo. Então, tudo isso daí é uma praga dentro da família, né, do relacionamento familiar. A questão da poligamia desvaloriza a mulher, porque a mulher não tem valor nenhum, né? Imagina uma mulher, na nossa cultura, isso é bem forte, né? Uma traição ou um homem com duas mulheres. Não cabe dentro da nossa cultura. A gente que foi lá para Israel e alguns países que nós passamos, na verdade, Dubai, né, na Arábia, isso era comum, ver os homens e 2, 3 mulheres caminhando atrás deles. Mas para nós, não. E isso desvaloriza muito a mulher e enfraquece os filhos. Olha a vida, olha aquela família de Jacó, que briga que era, que condição complicada. E só o cristianismo, então, que restaura isso. O fator fidelidade conjugal também fortalece a mulher intelectual, social e moralmente, nutrindo crianças seguras, isso é fundamental, homens maduros, comunidades sadias e nações fortes. É isso que vai gerar realmente uma nação, um país forte, né? Uma família estabilizada. Uma igreja forte tem que ter famílias fortes, uma igreja forte, né, tem que ter famílias estruturadas, pai, mãe, filhos, dessa forma. Hoje nós estamos numa situação de uma sociedade bem degradada, né, em função disso. Aí você vê crescendo muito, né, homossexualidade e tudo mais, que a gente vai ver mais adiante que o Cote fala. Bom, esse foi o Jesus e a igreja primitiva, né, que Jesus restaurou. Tem algumas coisas mais aqui, mas não vai dar tempo para me passar tudo. Então vamos nesse movimento monástico, que logo depois então da igreja primitiva, aí veio aquela questão da igreja católica com Constantino, né? E Constantino tira a igreja das casas e leva para o templo, para a igreja. E aí, nesse movimento, ele diz o seguinte: este movimento começou em resposta à politização da igreja após Constantino. E aí tem o seguinte: muitos cristãos, no intuito de preservarem a sua espiritualidade, optaram por um estilo de vida que propunha o isolamento e da contaminação mundana. Então começou esse movimento, né, dos mosteiros, de ir para os mosteiros e ficar separado. A ideia na época era essa daí, não se contaminar, né, fugir dessa contaminação mundana. E aí vem o seguinte: o isolamento do mundo, o ímpio acabou construindo ao longo dos anos uma cultura religiosa radicalmente celibática. Então nesse momento começa a vir essa cultura, né, do celibato. Então começava a se introduzir aí essa cultura, e isso ia estender, né, indo até a igreja católica, que a gente viu. Até hoje os padres ainda têm essa doutrina, né, do celibato. O sexo passou a ser visto como algo carnal, inassociável com a espiritualidade. Então, o relacionamento sexual, até mesmo dentro do casamento, passou a ser visto como pecado. E eu creio que muitos de nós, que nós não somos tão velhos assim, né, mas muitos de nós devem ter ouvido dentro de casa os pais falando: é pecado, é pecado, é pecado. Recentemente, nós tivemos na nossa classe de casais, um casal que não é daqui da igreja. Eu conto porque eles autorizaram também, mas eles chegaram, passaram a classe, nossa classe dura um ano, né, os 2 semestres. Eles passaram a classe todinha, no final, já bem no final, a gente viu que eles não estavam bem, e eu e minha esposa fomos conversar com eles. Casal novo, eles tinham 10 anos de casados, novos, em torno dos seus 35 anos. E ela desenvolveu uma doença de vaginismo. E como que essa doença desenvolveu? Eles não conseguiam ter relação sexual, queriam ter filhos, mas não conseguiam ter. Como que isso desenvolveu? Dentro de casa, começou com a mãe falando: é pecado, é pecado, é pecado, sexo é pecado, sexo é pecado, e a menina se trancou. Aí tem todo um processo que aconteceu, graças a Deus
eles foram restaurados, estão firmes, nós tivemos com eles agora no final de ano também, eles estão firmes. Mas tudo aconteceu dentro de casa com essa palavra dos pais, que até hoje associa-se o sexo a pecado. Lógico, sexo antes do casamento é pecado, sexo fora do casamento é pecado. Mas dentro do casamento é um mandamento. A própria palavra do Senhor diz em Romanos para não se privar, no máximo num período curto de oração e jejum. Mas é bênção que Deus criou. Então, mas passou a ser visto como pecado. Em concordância ainda, os dois, o pastor Fé está lembrando assim, mesmo assim, é quando os dois concordam. O marido ou a esposa vai querer fazer um período de jejum, e eu vou ficar esses 3 dias. Não concordo não. Quebra isso daí, um dia só. Na minha célula teve uma situação dessa. Um dos cônjuges ia fazer um jejum de muitos dias, 21 dias, 30 dias. Aí na célula ele perguntou, e agora? Eu quero fazer, mas eu posso ter relação sexual? Ah, que pergunta boa. Eu falei, claro que pode. Qual o problema? Agora, se a sua esposa ou o esposo concordarem em 30 dias ficar sem, aí é a concordância dos dois. Mas está em jejum, vai ficar 21 dias de jejum em propósito, não pode ter relação sexual? Claro que pode. É isso daí, até hoje, no século XXI, é um tabu, né? Na nossa própria classe de casais mesmo, quando a gente fala isso, eu me lembro que nós estávamos na lição de sexo, né? E aí nós começamos a ministrar a lição, e a lição ela é bem aberta, ampla, a gente fala de forma, lógico, bíblica, usando a Bíblia, mas bem aberto. E uma das pessoas que estavam lá, né, falou, ela no pensamento alto, ela falou, eu não acredito que a minha mãe fazia isso com meu pai. Eu falei, é? Como é que você nasceu? Então, até hoje, no século XXI, ainda tem esses tabus, né? Que veio desta origem que a gente está vendo, desse período, né, monástico, e depois a introdução da própria Igreja Católica, como ele diz ali, ó, com o passar do tempo, a última parte, né? Com o passar do tempo, produziu uma grande mudança social e religiosa no Ocidente, que é nós aqui, atingindo a gente, né? Mantida até hoje pelo sacerdote católico, uma cultura sacerdotal celibatária. Então, até hoje, isso dentro da Igreja Católica é um grande tabu que eles trabalham, né? Com relação a isso daí, e isso influenciou a gente até nos dias de hoje. Eu vou ler uma parte aqui de um parágrafo que ele diz, apesar de todos os aspectos positivos deste movimento, porque a tendência era uma separação para uma busca de Deus, a prática da espiritualidade reduziu-se tanto na busca por solidão, fazendo com que o conceito de santidade baseasse fundamentalmente na abstinência sexual e conjugal. Então, eles se aprofundaram tanto nisso que o negócio virou para outro lado. E a santidade ali estava baseada somente nessa abstinência, né, do sexo e da vida conjugal. O sexo passou a ser visto como algo carnal, inassociável com a espiritualidade, como a gente colocou ali. Bom, vamos para o próximo agora, dessas revoluções, né, que ele vai falar do Calvino, aliás, de Lutero. Aí no ano de 1522, né, ele coloca que a corrupção religiosa estava tão generalizada nesse período, naquela época, que a salvação só era oferecida mediante o pagamento de indulgências. Então começou essa época, na verdade foram 1000 anos de escuridão, né, de 500 até 1500, foi esse 1000 anos de escuridão, e a igreja então ficou dessa forma, né, poucos tinham acesso à palavra, as missas eram em latim, ninguém entendia, e o negócio agravou tanto que se eu quisesse ser salvo, se eu quisesse ir para o céu, eu tinha que pagar. Eu pagava a indulgências. Então o pobre, coitado, ia para o inferno. Só quem tinha dinheiro. E isso foi até chegar em Lutero, né? Então a gente vê isso daí. Aí, vamos lá seguindo. O aspecto principal da reforma, e a reforma de Lutero, veio no campo da sexualidade e da família. Quando Lutero confrontou o conceito de santidade praticado pela igreja, que se fundamentava na abstinência conjugal.
que era uma das coisas que acontecia na Igreja Católica desde desse período, né, monástico que a gente viu, e a Igreja Católica adotou, e Lutero começou a questionar isso, e Lutero até, deixa eu ver se eu coloquei aqui, Lutero se refugiou no castelo, o Altenburg, né, se for assim a pronúncia, dedicando-se intensamente ao estudo das Escrituras e tradução para o alemão, porque aí todos teriam acesso à palavra, todos teriam acesso à Bíblia. E ele também, o que aconteceu? O casamento, portanto, é a expressão original, né? É a expressão mais original possível do propósito divino para a raça humana. Ele foi instituído antes mesmo do pecado entrar no mundo e antes de existir governos e igreja. Mas tem uma parte anterior aqui, que eu acho que eu não coloquei, que ele coloca o seguinte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se ele está no próximo. Não. Mas ele coloca o seguinte aqui, ó, que Lutero levou esse entendimento muito a sério, inclusive decidindo-se casar com uma ex-freira chamada Catarina, discipulando as pessoas a partir da sua família. Ele diz o seguinte: isso se tornou uma arma nas mãos dos adversários para atacar a reforma, que dizia que a reforma era apenas racionalização do desejo pecaminoso do sexo de Lutero, né? Lutero por sexo. Lutero respondeu produzindo que, muito pelo contrário, agora sim, ele estava galgando a verdadeira santidade. E ele afirma uma frase, que é muito interessante essa frase dele, que ele fala: 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos no monastério. 1 ano de casamento, e olha que o casamento é o melhor lugar para a gente desenvolver relacionamento com Deus. Porque a gente tem que amar muitas vezes sem ser amado, a gente tem que corresponder sem ser correspondidos, a gente tem que perdoar às vezes sem ter culpa. Então o casamento é um lugar realmente de desenvolver santidade. E ele diz o seguinte: o matrimônio traz à tona o que há de pior em nós. Então quando você casa, nós somos maus, nós somos ruins, e esse mal, esse ruim, ele vem à tona, esse egoísmo vem à tona. O casamento monogâmico desafia o caráter humano, estabelecendo uma aliança por toda a vida, até que a morte nos separe, né? Onde temos que aprender a conviver com uma pessoa do sexo oposto, totalmente diferente de nós, exercendo fidelidade, confiança, compromisso, transparência e muitos outros valores implícitos na natureza divina. Por isso que o casamento é o melhor lugar para a gente conhecer Deus, porque aqui a gente tem que desenvolver os frutos do Espírito, mais do que nunca. O que mais acontece, na verdade, é as obras da carne se sobressair, mas a gente tem que buscar esses frutos do Espírito dentro do casamento. Quantos aqui são casados mais de 10 anos? Boa parte. Mais de 15? Mais de 20? Diminuiu um pouco, mas ainda tem muito. Isso quer dizer, nós estamos mantendo a perseverança a despeito das obras das carnes, está sobressaindo, mas nós estamos vencendo. Aí ele coloca o seguinte: Lutero propagou a ideia radicalmente nova de que o casamento e não o mosteiro é a verdadeira escola de caráter, produzindo pessoas sadiamente emancipadas e maduras. O sexo matrimonial, não celibato, constrói cultura forte. Hoje, mais do que nunca, é evidente que o celibato gera muita distorção e abuso, misturando religiosidade com imoralidade. E é isso que acontece. E isso que está acontecendo dentro da Igreja Católica, com tantas notícias também que a gente ouve por aí, né? Eu leio mais um versículo, mais um parágrafo aqui desse capítulo, que ele diz o seguinte: a monogamia é difícil porque não pode ser sustentada sem espiritualidade que ordena o amor acima da luxúria, submissão como segredo de legítima autoridade, fidelidade conjugal com base da confiança e da intimidade, mansidão como fonte de serviço e conquista, realmente como uma escola que aprimora a índole humana. A monogamia é difícil. Então,
É difícil, mas é na monogamia que a gente garante, né, esse crescimento na área espiritual, amando, como eu falei muitas vezes, sem ser amado. Eu acho que de Lutero tem mais coisas aqui muito interessantes e muito profundas, mas eu vou seguir porque senão a gente vai ficar muito atrasado aqui. Bom, algumas coisas aí que eu anotei também, na verdade eu busquei pela internet, né, da questão do matrimônio como união sagrada. A Reforma destacou o casamento como uma união sagrada, fundamentada para a vida cristã e espiritualidade, como nós ouvimos aí de Lutero. As normas de relacionamentos sexuais foram estabelecidas, novas normas de relacionamentos sexuais, enfatizando a responsabilidade, o respeito mútuo, né? Como a gente viu aqui no texto, né? A família vem antes da igreja, o relacionamento, o casamento vem antes da igreja. Então, depois estabeleceu-se nessas normas. A importância da família, a família foi reforçada como base essencial da sociedade e o valor central da reforma. Então, o valor central da reforma aqui de Lutero estava ligado à família. O fato dele casar, o fato dele ter a família dele agora como até uma forma de evangelismo, né? Este era o centro agora dessa reforma, trabalhando, né, o relacionamento familiar. Se alguém quiser parar, perguntar, pode levantar a mão aí, tá bom? Esse aqui eu já tinha falado, né, que ele casou, era aqui que eu estava buscando. Essa parte também eu já tinha falado, que eu li ali no livro. Essa parte eu já tinha falado. Os desafios aí da Igreja Católica, né? Martinho Lutero questionou a exigência do celibato. A promoção do casamento, Lutero defendeu o casamento como um estado legítimo a clérigos. Isso daí foi principalmente na Europa, né, para os padres na Europa, os sacerdotes na Europa. Isso foi maravilhoso, que eles puderam depois casar, né? Muitos deles saíram da igreja. E por último, ali, a liberdade individual, os seus questionamentos incentivaram debates sobre liberdade pessoal e sexual dentro do contexto religioso, dentro da palavra. Então teve essa abertura agora para falar sobre isso. Eu vou avançar um pouquinho mais. Agora vamos pegar aí anos 60. Alguns aqui, como eu vi, nasceram no ano 60, também nasci nesse período, e anos 60 teve essa revolução. Na época, nos Estados Unidos, né, o lema era sexo, drogas e rock and roll. Então, muitos que nasceram nessa época, né, como alguns aqui, eu também, como eu falei, nasci numa família, meu pai não tinha nada com Deus, minha mãe evangélica, com muita dificuldade para levar a gente. Então, com 10 anos, eu já saí de casa, né, e já comecei a beber junto com meu pai. Naquela época, cidade do interior, não tinha acesso a drogas, também não tinha, mas a bebida era muito, e era a cachaça, né? Então, já com uns 10 anos, comecei a beber. E lá, com uns 22, eu casei, né? Nós casamos, eu e Cláudia. Mas como que foi o nosso casamento? Dentro desse contexto aí, dessa revolução sexual de 60, né? Nós começamos um namoro e sexo, sem compromisso, sem Deus, sem motivação. Aliás, a motivação era carnal, só isso. E aí o que aconteceu? Ela engravidou. Com isso nós casamos. Então, foi desse jeito, graças a Deus, 3 anos depois, né, Deus nos resgatou e restaurou a nossa casa, a nossa família. Mas o que a gente vê nesse período, ele coloca o seguinte: a revolução... Vou passar aqui, que eu acho que vai estar aqui. Eu vou ler aqui que vai ser melhor. Mas ele coloca o seguinte aqui, que é a revolução sexual, o fútil legado americano, que ele coloca como a hollywoodização do mundo. Para Lutero, o sexo era para o prazer, a procriação e uma ligação familiar em unidade permanente. Agora, essa resolução sexual de 60 separou os prazeres do sexo do papel
que essa ligação desempenhava na construção de relações estáveis e seguras. Então agora você poderia ser livre para fazer sexo, sem estar dentro de um casamento, de um relacionamento conjugal, né? Isso está transformando homens em meninos. Aliás, tem uma estatística aqui do Brasil mesmo, né, que os homens, eles estão chegando à maioridade ou à maturidade após os 45, nos dias de hoje, após os 45. Então, esses são esses meninos, esses playboys, que assumem pouca ou nenhuma responsabilidade com as mulheres, com a mulher que ama, né, ou com os filhos que geram. Por isso que a gente vê tanto divórcio acontecendo, tanta separação e tanto descompromisso, né, com a família, porque não entende a importância da família, só trabalha o lado emocional, e quando surge o problema, e numa situação dessas os problemas vêm em muitos, né, não tem estrutura nenhuma para suportar uma família, para sustentar uma família. E ele coloca o seguinte ainda, né, também está transformando as mulheres fortes do Ocidente em mães solteiras, donas de casas desamparadas ou desesperadas. E aí ele coloca que podemos estabelecer duas principais fases que demarcaram a Revolução Sexual de 1960. A primeira é a mudança sociológica, e teve mesmo. Ele começa falando da ascensão americana, né? Os Estados Unidos que cresceu, evoluiu, e aí tecnologicamente nesse período, e tornou-se a potência do mundo, como é até hoje, né? Só que nesse período também tinha a guerra. E aí muitos maridos, pais foram para a guerra. E as mulheres ficaram desamparadas, e elas foram para o mercado de trabalho. E elas começaram a trabalhar. E com isso elas se tornaram também independentes. E aí vem o segundo ponto que ele coloca, que é o movimento feminista. Então, juntamente com a recuperação econômica dos Estados Unidos, acontece também um desequilíbrio social da Segunda Guerra, né? Quando 50 milhões de americanos são enviados para a guerra. Essa enorme lacuna deixada por pais, maridos, causou um deslocamento social, fazendo com que a mulher migrasse para dentro do lar, de dentro do lar para o campo de trabalho. Então as mulheres saíram de dentro de casa, né, que era elas que cuidavam aí dos filhos da casa, sai dessa posição, desse papel que está dentro da palavra, não que eu não sou nada contra a mulher trabalhar, mas ela tem que continuar desempenhando o papel dela dentro de casa, dentro do casamento, né? Mas aqui não, ela saiu e ficou essa lacuna, segundo eles. E isso criou, então, socialmente, algo terrível, né? Que a família foi se desfazendo. Ele coloca assim, no último parágrafo aqui, quando os milhões de homens retornaram da guerra, encontraram uma mulher diferente, independente, secularizada, sexualmente livre, com uma nova proposta de vida fora do lar. Olha que situação. Como a natureza é simples, 9 meses após a relação sexual vai nascer o bebê. O resultado disso foi a geração de crianças que nasceram pós-guerra e foram os protagonistas deste movimento hippie. Essas crianças que nasceram pós-guerra, que nasceram num lar disfuncional. Então, eles que começaram este movimento hippie, né, na década de 60 e 70, que nós fizemos parte dele. Aí, logo em seguida, ele coloca o poder da pílula. Aí foi criado, então, o anticoncepcional, e o anticoncepcional estava muito ligado, né, para o foco era mais famílias mais pobres, que não teria condições de criar esses filhos, mas toda a sociedade passou a usar, porque agora o sexo era livre. Então, todos agora não poderia ter. Ele coloca o seguinte: o movimento feminista deu grandes saltos nos anos 60, na década quando milhões de mulheres americanas começaram a usar a pílula. A pílula foi um tema comum de debates públicos sobre a mudança do papel da mulher. As mulheres podiam escolher o momento e a frequência de engravidar de acordo com a demanda de trabalho fora do lar. Tudo isso é um impacto para a sociedade. Nessa questão da guerra tem um outro aspecto,
que a gente percebe muito hoje nos nossos dias. Muitas mulheres engravidaram e seus maridos não voltaram para casa, porque morreram na guerra. Então, muitas dessas mulheres tiveram que criar seus filhos sozinhos, esses filhos sem a figura paterna. E é o que acontece muito hoje, nos nossos dias atuais, né? Muitas meninas engravidam, o pai não assume, não tem a figura paterna, então a gente vê uma sociedade disfuncional, justamente sem a figura do pai, que causa muita dificuldade no lar. Eu, por exemplo, eu sou fruto de um lar sem pai, que a minha mãe, quando separou do meu pai, eu era criança, então a figura era mulher, só tinha mulheres. E aí, nesse meio aqui, surge outra coisa, uma cultura do divórcio sem culpa. No inglês aqui, divorce no fault. É um divórcio sem culpa. O Ocidente foi capaz de sustentar a monogamia apenas enquanto acreditou que o amor era dom da graça e um fruto do Espírito Santo. Mas quando saiu Deus disso, quando saiu a parte espiritual, aí agora o divórcio é sem culpa, eu vou me divorciar, porque se pensar no divórcio, a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio, então nós estamos quebrando uma aliança, nós estamos quebrando um princípio, pecado. Não tem motivação nenhuma na palavra. Na verdade, tem algumas aberturas, algumas brechas que a gente usa, a igreja usa, né? E se pegar algumas frentes, igual a Igreja Católica, não aceita nada, só a morte. Para romper uma aliança, só a morte, Igreja Católica. Se pegar as igrejas, as comunidades evangélicas, também, essas igrejas também é só a morte. E outras igrejas vão trabalhar com adultério, a parte que é fiel, aí um novo casamento. Mas se pensar aí no divórcio, um novo casamento então fora dos princípios da palavra, a gente está em pecado, está em adultério, está em prostituição. Então, isso já não tinha mais culpa. Isso já está acontecendo. Casou? Não deu certo, separa. Não é isso que a gente ouve? E isso foi realmente algo que banalizou a família e essa importância de Deus para a família, né? Por isso que as pessoas separam. O quarto aqui, ele coloca até mesmo essa questão da banalização do casamento. Quando a consciência social americana acerca do divórcio foi cauterizada, a vida sexual começou a perder os limites, causando um grande impacto no estilo de vida dos jovens e dos adolescentes, juntamente com o movimento da contracultura que confrontava a política americana de guerra, entra em cena o não casamento, o sexo livre, as drogas, o rock and roll. Então aí entra, não sei se você já viu aqueles filmes americanos, né, de colégios, que fazem aquelas festas de escola, e como que é aquelas festas? Droga, sexo, rock and roll. E isso vem direto para o Brasil. Essa cultura americana impacta diretamente a gente, né? Os nossos jovens, todos são impactados. Bom, vou seguir mais um pouco. Aí ele entra na segunda fase, que agora é a consequência. A primeira, ele falou das mudanças, né, sociológicas. Agora, as consequências dessa mudança. Ele coloca, primeiro, epidemia de adolescentes grávidas, pais precoces. Cláudio estava com 20 anos quando engravidou, se não fosse a graça de Deus. Mas o que a gente mais vê, até nos dias de hoje, né, essa epidemia das adolescentes grávidas. Aí vem o segundo, a indústria do aborto. E aí começa, então, essa questão do aborto, né? E hoje, em vários países, inclusive o Brasil, já está trabalhando para legalizar isso. Porque nós estamos vivendo isso agora, né? As adolescentes, não tem mais. Nós, da igreja, se eu for numa escola, num lugar secular, e fazer uma palestra falando que sexo antes do casamento é pecado, o que vocês acham que eles vão fazer comigo? Vai me jogar pedra. Porque até dentro da igreja a gente está tendo tanta dificuldade, com isso. A gente trabalha com a classe de casais, eu também trabalho com classe de noivos. E a gente fala sobre isso. E é alarmante o que a gente ouve. Então, tudo isso influenciado, né, dessa cultura que veio dessa década de 60, que chega ao nosso país com grande influência, né?
O terceiro ponto ele coloca aumento exponencial das desordens psicoemocionais. E isso é claro e evidente. Ele coloca assim: todos esses fatores foram produzindo uma total desproteção espiritual sobre o indivíduo e sociedade. E aí o que acontece? As predisposições dos distúrbios emocionais cresceram alarmamente. O crédito de injustiça, imoralidade, orfandade, aborto, divórcio, apostasia, acumulado pelos filhos da Revolução Sexual de 60, começa a cobrar um alto preço, destruindo a saúde física, psicológica, emocional de muitos. Pesquisas apontam que em 30 anos o percentual de pessoas com distúrbios depressivos subiu de 3% para 30%. A despeito de tudo estar acontecendo nos dias de hoje, essa questão do sexo antes do casamento, as epidemias aí de adolescentes grávidos, isso traz um grave desequilíbrio emocional. E aí, ansiedade, depressão, opressão, tudo começa a crescer. Hoje, os consultórios que são mais procurados são desses psiquiatras e psicólogos, né? Por causa desse desarranjo total na família. Você pegar uma família estruturada, você vai ver que os filhos, a despeito, como eu falei, ninguém é perfeito, mas os filhos terão uma base emocional, espiritual, bem melhor do que uma família disfuncional. Inclusive, uns dias atrás, na nossa classe de casais mesmo, falando sobre isso, e eu falei com a minha esposa: se eu fosse casar de novo, eu não casaria com você. Aí ela ficou assustada porque só se você tivesse uma família estruturada, porque a família dela, minha família não é perfeita não, mas a dela, coitada, Jesus tem misericórdia. O pai era poligamia, o pai tinha outra mulher, então tinha uma família aqui e outra ali, e ele criava as duas, e as duas ficavam bem. E como que ela cresceu? Totalmente desestabilizada emocionalmente. Se não fosse Jesus na nossa vida, na minha vida, para aguentar, que não é fácil, porque emocionalmente, completamente, eu já passei por minha esposa por pelo menos umas 3 ou 4 períodos de depressões bem fortes, que só a graça de Deus mesmo para suportar, tanto para ela, como para mim, como os filhos também, né? Aí, em decorrência disso, o que vem? Esses filhos que nasceram dessas meninas adolescentes, abuso infantil. Começa a vir, então, a pedofilia, e ele fala: a fragmentação familiar trouxe consigo perda dos vínculos familiares existenciais, elevando epidemicamente os índices de abuso e violência. Mães solteiras, pais marginalizados, filhos vulneráveis, famílias miseráveis. Essa receita para a proliferação da pedofilia e da prostituição infantil, da pornografia e de todo tipo de violência e perversão sexual. Essa é um retrato da nossa sociedade, né, que nós estamos vivendo. Ele coloca: na verdade, as pessoas que pagam o maior preço na separação familiar são os filhos. Eu me lembro que Cláudia, ela tinha uma célula de crianças até 10 anos, acho que 10 ou até 11. E uma das lições foi medo. O tema da lição era medo. E a primeira pergunta é: de que você tem mais medo? Aí ela pensava que seria escuro, bicho, alguma coisa nesse sentido. Qual foi a resposta? Meu pai divorciar da minha mãe. Dos 10, pelo menos uns 8 falou isso. Porque é isso que a gente está vivendo. Nós fazíamos os retiros, né, encontros com criança. Eu fui em alguns, acho que fui em 2. A maior queixa era: não vamos voltar para casa não? Acho que a Dani também participou, né, Dani? Vamos voltar para casa não? Aqui está muito bom. Porque o ambiente de casa não era bom. E a oração das crianças, a maioria delas, nesses retiros de criança, era extraordinário. Ela trabalhou muito com isso lá. Ela sempre estava lá. A maioria das orações das crianças que estavam lá era para que os pais se entendessem, para que os pais não brigassem, por causa do conflito familiar. Eles não tinham praticamente outro assunto. Era o problema do papai e da mamãe. Sempre essa é a tônica da oração deles.
Que é exatamente o outro ponto que ele coloca aqui, confusão entre correção e violência. Porque nós chegamos num ponto agora, a Andiara está lá na salinha, né? Professora. O professor pode corrigir o aluno na sala? Nos dias de hoje? Os pais podem corrigir os filhos? Pode usar a vara, como a Bíblia diz? E se essas crianças não forem corrigidas, o que nós estamos criando? Esses filhos em delinquentes. Que vai ser a geração futura. Ele coloca o seguinte: devido ao elevadíssimo índice de abuso, tentando proteger as crianças, o governo decidiu interferir diretamente na forma como os pais ou responsáveis da educação dos filhos. Entra em cena a questão dificílima, um sério conflito entre duas esferas de autoridade, família e governo. Então o pai não pode corrigir, porque o governo agora lançou as leis que se eu bater, ou se o filho denunciar o pai, ele vai preso. Então nós estamos nessa situação. Como diferenciar correção e abuso? Deve-se retirar a autoridade dos pais para corrigir os filhos, tentando prevenir os abusos? Como controlar a forma como os pais e responsáveis tratam os filhos? Um dos resultados desse dilema é que temos uma geração super protegida, que pensa que o mundo lá fora é um parque de diversão, enquanto que o mundo lá fora é uma guerra, mas eles não vão saber guerrear. Eles não têm base para isso, eles não aprenderam. Hoje até falar um não para o filho é difícil. Não sei quem me contou, mas essa semana alguém me contou que a mulher estava no supermercado com a criança, no carrinho, aí foi passar no caixa, a criança estava com a bolsa dela, onde que estava a carteira. E aí o caixa falou, deu tanto. Aí a bolsa estava na mão da criança, a criança, não mãe, não vou dar. Aí a mãe está assim, me dá meu bebê, não vou dar, me dá meu bebê. Aí as pessoas que estavam atrás na fila, o próprio caixa falou, minha senhora, a senhora tem que pagar, mas ela não quer me dar. Bom, vamos seguir mais um aqui. O sexto ele coloca o dilema, distorção no campo da moralidade e da sexualidade. Isso está muito mais evidente, né? Nunca se viu tanta gente carregando uma perseguição homossexual como atualmente. Na nossa época, nós não somos tão velhos, né? Somos jovens. Mas um divórcio já era um negócio de vergonha na família, né? A questão homossexual, então, nem se fala. Um homem beijar um homem, uma mulher beijar uma mulher, para a gente era o fim do mundo. E hoje? Os nossos filhos vendo isso? Os nossos netos? Para eles não tem mais nada de diferente, nada de incomum. Então, aí nós estamos vivendo isso. A homossexualidade é resultado de uma dura perseguição herdada espiritualmente ao que se instala ativa malignamente o sistema hormonal, distorcendo gradativamente a identidade sexual do indivíduo. Então, é isso que nós estamos vendo. Aliás, nós não podemos nem falar muito. O que está sendo gravado pode ser usado contra você. Mas isso distorce a palavra completamente. E isso está dentro da igreja. E isso é preocupante. Aí, por último aqui... por último, ele coloca o conceito de família sem casamento. E aí, este é o fundo do poço de uma sociedade
rumo à destruição. Praticamente já se institucionalizou-se um conceito de família sem casamento, sem lealdade, sem compromisso, sem confiança, sem amor, sem verdade. Todos esses valores e mecanismos que nos fazem participantes da natureza divina estão cada vez mais excluídos, fragilizando ainda mais os alicerces da sociedade. Sem esses alicerces, toda tentativa de lidar com a rebelião, violência, criminalidade, imoralidade das decorrentes gerações é como enxugar gelo. Se nós não trabalharmos na família, se nós não trabalharmos nos valores, nos princípios da palavra, cada vez mais a sociedade vai estar pior. Cada vez mais a sociedade vai estar pior. Vamos fechar aqui agora? Falei muito, né? Eu só falei da introdução, do corte. Eu nem entrei no capítulo 1, que ele fala da importância da família, né? Aí que, na verdade, agora o Luciano. Mas ele coloca duas coisas aqui. Eu pelo menos vou citar 2 ou 3 coisas para a gente fechar. Ele coloca, Deus pensa em termos de família. O texto que nós usamos, né, de Gênesis 12, a bênção através de Abraão, mas ele está falando para todas as famílias. Então Deus pensa a respeito de família e não de indivíduo, apesar da salvação ser individual, mas Deus trabalha com família. E ele coloca aqui também que as bênçãos familiares, ele coloca alguns exemplos, né, de bênçãos familiares, que Deus usa pessoas para abençoar a família. Aí ele coloca o exemplo de José, que foi um homem usado por Deus para abençoar várias famílias, e a dele também, e a dele de uma forma muito especial, que ele poderia ter se revoltado contra os irmãos, mas ele foi um instrumento para abençoar. A casa de Obed-Edom foi abençoada através do momento, né, que a arca estava presente. Então a gente vê também essas bênçãos decorrentes da família em função de uma pessoa, né, que se dispõe. Os mandamentos familiares ele coloca aqui, e tem alguns mandamentos que são específicos. Se a gente pegar os 10 mandamentos, tem um mandamento específico, né? Honrar pai e mãe, não adulterarás, não olha para cobiçarás a mulher do próximo. E se a gente for para o Novo Testamento também, ele vai falar de leis com relação ao relacionamento conjugal. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, a esposa deve ser submissa, repete, né, a função dos filhos de honrar o pai, aliás, honrar com mandamento, né, com promessa, mandamento com promessa. Então, são leis de bênçãos familiares. Quando a gente cumpre isso traz benefício muito grande para a nossa casa. Ao contrário, se a gente não cumpre, também traz maldição. Deuteronômio 28 vai falar dessa bênção decorrente da obediência, e ele fala, feliz será o fruto do ventre. Agora, se não, o 28 também vai falar de muitas maldições chegando até nós, em detrimento, né, a não obediência a esses mandamentos de Deus. E ele fala, para a gente fechar, acho que tem até aqui um quadro, a escala de valores, né, da família. Eu pulei que eu falei muita coisa. Então, a escala de valores da família. Qual é a escala? Em primeiro lugar, Deus. Segundo, família, trabalho, igreja. Quando a gente fala Deus, muita gente se relaciona a Deus com a igreja, que está aqui todos os dias, estou cumprindo a minha escala, estou na minha célula. Isso é bom, mas não é isso. De repente, a própria igreja tem sido invertido ali, né? Em vez de ser Deus, está a igreja em primeiro lugar e você achando que está servindo a Deus. A gente faz muito para Deus, mas a gente tem pouco com Deus. A gente trabalha muito, a gente é muito ativista, mas a gente tem pouco tempo com Deus. E este ano a gente está buscando isso, né? O nosso tema é presença. Então a gente vai ter mais tempo na presença de Deus do que, propriamente dito, fazendo alguma coisa para Deus. Então, em primeiro lugar está Deus na nossa vida. Se a gente olhar, a Bíblia diz com relação ao casamento, né, relacionamento conjugal, que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da esposa, mas o cabeça de Cristo é Deus. Então tem essa hierarquia e a gente tem que saber lidar com isso, né?
A palavra do Senhor diz, se nós não soubermos cuidar da nossa casa, como é que nós vamos cuidar da igreja? Então, em primeiro lugar, é a nossa casa. Não adianta nada, eu como um pastor aqui, pastor trabalhando na área de família, seria muita hipocrisia se a minha família estivesse a reboque, ou em situação ruim. Esses dias mesmo, no final do ano, acho que em novembro, nós tivemos um daqueles DR lá em casa lá. E a queixa foi essa. Você não para, e você não dá o devido tempo para a sua família. E a minha família agora é eu e minha esposa. É só nós dois. Aí eu tive que ouvir aquilo, baixar a cabeça e reconhecer, vamos de novo. Porque às vezes a gente entra num ritmo tão alucinado que a gente perde o foco. E aí Deus não está no primeiro lugar, a família não está em segundo, está o seu ego ali, tá? A sua vida. Então, em primeiro lugar Deus, segundo família. Se eu tenho um ministério aqui, ele tem que vir a reboque, né? Em primeiro lugar, realmente Deus na minha vida e segundo a família. Às vezes nós, pastores, nós temos da semana a segunda-feira de folga. Você tem folga na segunda-feira? Tem folga na segunda? Lógico que a gente está disponível, né? Mas muitas das vezes as pessoas não entendem quando pede uma agenda e eu só tenho na segunda. Aí algumas vezes eu tenho que falar, segunda é o dia da minha esposa e eu tenho que cuidar dela. Porque quem vai cuidar da minha casa? E muitos não entendem, alguns não entendem, né? E lógico que a gente precisa desse tempo. Lógico que a gente precisa de priorizar isso, mas na maioria das vezes a gente não consegue. É a nossa rotina. E a gente tem que ser muito insistente, persistente, para separar realmente essa segunda-feira. Então, em primeiro lugar, Deus, segundo, família e trabalho. Trabalho é importante, lógico, né? Se eu estou priorizando ali, colocando em segundo lugar a minha família, eu como homem, eu sou o provedor. E eu tenho que tirar sustento para a minha família. Agora, não posso usar do trabalho também de algo que vai prejudicar a minha família, né? De estar 24 horas o tempo todo, não tenho férias, não tenho folga, não tenho nada, aí você não tem tempo com a família, nem tem tempo para você, e a sua saúde também vai embora. Então, a gente saber trabalhar isso também, né? Lógico que nós estamos numa situação que não é fácil, igual na minha célula tem o Frank, e eu já estava assim, na iminência nesse ano, aliás, 2025, né, de multiplicar a célula. Metade do ano mudou a escala dele de trabalho. Um homem não vai mais na célula. Às vezes com dificuldade está aqui na igreja. Aí nós vamos ter que orar. Falei, Frank, vamos orar. O trabalho é bênção, aumentou o salário dele, mas está roubando o tempo, né? Eu me lembro que teve uma época que eu fiquei desempregado e aí foi 2 anos e meio, mas surgiram algumas oportunidades. E uma delas foi na Rede Gazeta, num período que eu estava desempregado, eu comecei a fazer bico, né? Aí até cinegrafista eu fui. Coisa que eu nunca tinha feito, mas na verdade eu comecei carregando fio do cinegrafista, né? E aí depois a Rede Gazeta, num dos programas desse de final de semana, que acho que é Jornal do Campo, estava precisando de um para trabalhar, era o auxiliar do cinegrafista, e era uma boa remuneração. Eu estava desempregado, naquele período já ia para uns 2 anos. E na hora o cinegrafista, que chamou nós dois, né, para conversar, o gerente lá dessa área, na hora o cinegrafista já levantou a mão, estou dentro. Mas era o trabalho, todo final de semana. Eu logo pensei assim, como é que eu vou estar na escola bíblica? Como é que eu vou estar no domingo à noite? Porque eram nos interiores, eu tinha que sair para o interior junto com ele. Na hora eu falei assim, eu vou orar. Aí ele falou assim, olha, é uma oportunidade que se eu abrir a boca no corredor, vai aparecer uns 10 ali. Eu falei, se você quiser, mas eu só vou te dar a resposta amanhã depois que eu orar. Aí eu fui para casa. E aí eu cheguei bem de noite em casa, orei e falei, Senhor, me mostra, me fala em sonho, dá algum sinal para mim. Eu não estou sentindo paz. E eu deitei e dormi, e Deus me deu um sonho, bem claro, bem nítido.
E aí o sonho era o seguinte, parecia 2 ambientes, um aqui e o outro, né? Vou falar que eu estou na direita aqui, eu que estava na direita, não na esquerda. Então os 2 ambientes, do meu lado aqui, era um culto, aquele louvor abençoado, aquela adoração, aquela manifestação de Deus, aquela coisa gostosa. Do outro lado, onde estava o cinegrafista, que aceitou a proposta, era uma sessão de umbanda, alguma coisa nesse sentido. Então os demônios estavam se manifestando, pessoas ficando possessas, aquele negócio assim, bem, bem feio. E Deus perguntou para mim no sonho, qual lado que você quer ficar? Tinha dúvida da resposta? Quando eu cheguei lá para aquele gerente, e falei, pode ir no corredor e chamar os 10 se você quer chamar aí, mas para mim eu não quero. Agora, se eu fosse para aquele trabalho, além daquele ambiente, porque aquela visão que eu tive do cinegrafista, na verdade o próprio ambiente de televisão, creio que não é só aqui, mas o próprio ambiente de televisão é muita promiscuidade, é muita imoralidade, é muita prostituição, que eu já não estava me sentindo bem. De um pouquinho de tempo que eu ficava ali. Aonde que ia a minha família? Para onde que ia a minha fé? Para onde que ia a minha relação com Deus? Então, essas coisas que a gente tem que diferenciar, né? O que o trabalho, que é muito importante, que está ali naquela linha de prioridade, mas até que ponto ele afeta meu relacionamento com Deus, que é o primeiro em prioridade, a minha casa e a minha própria vida. Aí, por último, vem a igreja ali, né? Por último, vem a igreja. E é tão importante quanto, né? Porque eu creio que na igreja, no trabalho que você desenvolve, no talento que você tem e entrega ao Senhor na igreja, você cresce. Eu cresci muito no início, começando como diácono, começando como um líder de célula, porque gera em você uma responsabilidade. Eu vou ter que ler mais a Bíblia, eu vou ter que orar mais, eu vou ter que buscar mais. Então, aí, o trabalho na igreja é fundamental. Chegar na igreja e ficar só sentado é bom. Pode ser para alguns, mas vai ficar estagnado. É uma vida medíocre, sem se envolver, né, com a obra do Senhor. Então, todos nós, a Bíblia diz que os campos estão cheios. Falta o quê? Trabalhadores. E quem são os trabalhadores? Nós. É só a gente saber diferenciar e colocar nesse grau de prioridade. E certamente a bênção do Senhor vai nos acompanhar, como diz o Salmo 23. Amém? Vamos ficar de pé? Alguém quer perguntar alguma coisa? Lembrando que semana que vem a gente continua, né? Domingo que vem vai ser restauração na família. Aí restauração, tanto a parte conjugal, relacionamento familiar, filhos, né? Pais e filhos. Que Deus esteja nos abençoando. Traga alguém, convida alguém. Foi bom para você essa manhã? Então divulgue, traga alguém, tá bom? E venha também, né? Não fique de fora. Vamos orar? Vou dar alguns segundos para você orar pela sua casa, sua família, sua vida, seus filhos, seus netos, sua geração. A despeito do mundo estar desse jeito, esse é o retrato, né, do mundo. Mas nós temos algo específico, que é a presença do Senhor na nossa casa, isso que faz toda a diferença. Nós cremos no texto que nós lemos: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas, está inclusa a gente, que faz da nossa casa, do nosso lar, um lugar de adoração, né? Nós temos que levantar dentro da nossa casa este altar de adoração e dizer que na nossa casa, como Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Te louvamos, Senhor, nesta manhã. Obrigado por cada pessoa, cada família. Ó Deus, o Senhor conhece cada um aqui pelo nome, o Senhor conhece o lar, a casa. Você sabe exatamente como que está, ó Deus, o momento agora atual, a situação que eles estão enfrentando, as dificuldades no relacionamento. Meu Deus, mas que todos nós possamos olhar
olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, e buscar no Senhor, ó Deus, o refúgio, a força, o vigor, Deus, a disposição, o querer fazer alguma coisa. Basta uma pessoa na família se dispor nas tuas mãos, certamente toda a família vai ser abençoada, alcançada, ministrada, em nome do Senhor Jesus. Toma em tuas mãos a tua igreja, ó Deus, estamos vivendo esse tempo tão difícil, nós, meu Deus, que somos, ó Deus, pais, adolescentes, jovens, crianças, há uma preocupação no nosso coração. Nós sabemos, ó Deus, quais são as diretrizes, os princípios e os valores da Tua Palavra, e nós não queremos e não vamos abrir mão deles dentro da nossa casa. Os nossos filhos vão ser disciplinados com amor na disciplina do Senhor. Eles vão entender, meu Deus, o conceito, os preceitos, os valores e os princípios que são fundamentais para uma vida alicerçada, firmes, ó Deus, porque nós vamos educá-los segundo o Senhor. Por isso nos dê essa graça, sabedoria, não nos deixa distrair pelas coisas deste mundo, Senhor. Ó Deus, que a nossa casa seja mesmo um lugar, ó Deus, e que a Tua Palavra seja, ó Deus, ministrada aos filhos, em nome do Senhor Jesus. Toma em Tuas mãos, Pai, a Tua igreja, toma em Tuas mãos a nossa vida, nos abençoe nesse período, dessas manhãs de domingo, que a palavra do Senhor seja manifesta no nosso meio de forma muito especial, produzindo na prática, Senhor, mudança, transformação, restauração, cura, libertação, salvação, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toma em Tuas mãos, cada um, abençoe o domingo, logo mais voltaremos às 18 para cultuar ao Senhor. Ó Deus, e vamos trazer a nossa oferta missionária, vamos celebrar ao Senhor com júbilo, com gratidão, exaltando o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Algum recado mais, pastor Tiago, pastor Félix? Ok, meus irmãos, Deus abençoe, um bom almoço, a graça do Senhor seja sobre vocês, logo mais estaremos de volta.